conteúdo aqui. Se vocês tiverem dúvidas, comentários, vai colocando aqui nos comentários que eu prometo que eu vou me esforçar para fazer tudo isso ao mesmo tempo. Combinado? Então vamos lá, pessoal. Eu quero começar trazendo então alguns conceitos para que a gente possa aí nivelar os nossos conhecimentos acerca do tema, né? Qual é o nosso tema? Né? Empreendedorismo de sucesso, como empreender e ter sucesso, né? Quem nunca chegou cheio de ideias, todo empolgado, eu vou abrir um negócio, eu vou criar um projeto, eu vou fazer uma coisa nova, e vem um balde de geografia e fala para você assim, isso aí não vai dar certo não. Quem nunca passou por isso, né? E é muito comum, e a gente vai entender já por que isso acontece, né? Oi, Gislaine, por que isso acontece? Mas vamos lá. Primeira coisa que eu quero destacar para vocês. Empreendedorismo, pessoal, é muito mais do que um negócio. É muito mais do que vender alguma coisa. É muito mais do que uma característica da personalidade, né? Tem um conceito que eu gosto muito, que é do Peter Drucker, que é o pai da administração, e ele diz o seguinte, que empreendedorismo é um comportamento e não um traço da personalidade. É um comportamento. Empreendedorismo é um comportamento. E a gente muito ouve falar hoje sobre empreendedorismo, né? É um assunto que tá no auge, que tá na mídia, que tá bombando. E no cenário atual, no mercado de trabalho do Brasil, esse tem sido considerado uma característica essencial para o sucesso. Inclusive nos processos seletivos de empresa, esse comportamento ele é avaliado, né? Ele é medido através dos processos seletivos. Para vocês terem uma ideia, no país, no Brasil, cerca de 51,9 milhões de empreendedores. Nós temos esse número atualizado agora de junho, né? Foi a última atualização da pesquisa. 51,9 milhões de empreendedores no país, ou seja, a cada 5 brasileiros adultos, 2 são empreendedores. Olha a quantidade de gente empreendendo, né? Mas vamos entender então, afinal, o que é empreendedorismo? É muito comum a gente pensar que algumas pessoas simplesmente nascem com essa personalidade de empreender e de ter boas ideias, né? Isso, no entanto, está bem longe de ser verdade, viu? Porque o empreendedorismo ele tem um significado muito mais amplo. E o principal que a gente precisa entender é que as características que você precisa ter para se tornar um empreendedor de sucesso, elas podem ser desenvolvidas. É possível adquirir todas essas habilidades que a gente vai conversar hoje, ok? Muito bom. Simone tá aí. Achadinhos MS. Sejam todos bem-vindos, tá, pessoal? Vamos começando aqui, então. Então, o empreendedorismo, ele pode ser entendido como a capacidade de idealizar, de coordenar, de realizar projetos, né? E a palavra, muitas vezes, ela pode ser definida como uma habilidade em criar, em implementar mudanças, inovações, melhorias no mercado ou num negócio, né? Então, o conceito de empreendedorismo é muito mais amplo. A gente pode dizer, então, que... Oi, meu bem! Que empreendedorismo é uma característica, né? E sim, é verdade, algumas pessoas têm isso naturalmente, né? Elas têm um instinto empreendedor. No entanto, a gente precisa ter em mente que, sim, é possível desenvolver essas habilidades. Então, se você não tem essas habilidades de uma forma nata, fica tranquilo. Tudo pode ser desenvolvido, ok? Então, o empreendedorismo, pessoal, ele necessariamente, ele não precisa estar relacionado a um negócio, né? Por quê? Pessoas podem demonstrar um pensamento empreendedor, por exemplo, em casa, inovando, criando, buscando novas formas de fazer a mesma coisa. As pessoas podem trazer um pensamento, um comportamento empreendedor na escola,
na vida pessoal, né? O empreendedorismo, ele trata de criatividade, de soluções de problemas, de visão estratégica das coisas, né? Então, é preciso a gente ter isso em mente, que o empreendedorismo não é só um negócio, não é só vender alguma coisa, um produto ou um serviço, não. Ele é um comportamento. E mesmo que hoje você não tenha um negócio ainda, você pode e deve ter um comportamento empreendedor, um comportamento criativo, um comportamento que busque solução dos problemas e um comportamento que tenha uma visão estratégica. Tudo bem? Tranquilo até aqui, pessoal? Posso evoluir? Ok, vamos lá. É preciso a gente compreender que empreendedorismo é diferente de empreendedor, né? Por quê? Uma atitude fundamental separa quem tem, né, esse comportamento, quem tem o empreendedorismo e quem é de fato o empreendedor. Porque eu posso ter um pensamento dentro do empreendedorismo, eu posso ter o comportamento do empreendedorismo, mas eu não necessariamente eu não sou um empreendedor. O que me separa do empreendedorismo para o empreendedor é uma coisa chamada ação. A ação. O que te separa é a ação, porque o indivíduo ele pode ter todas as características naturalmente. Se ele escolher não agir, não colocar as suas ideias em prática, não batalhar por elas, vai ser impossível ele ter resultado. Então ele vai ter apenas um pensamento e um comportamento de empreendedorismo, mas ele não vai ser o empreendedor. Então, por isso é preciso a gente entender, né? Saber que desenvolver o empreendedorismo, ele traz aí um passo a passo para o sucesso, né? Porque os comportamentos te levam até o sucesso. E quando a gente fala das características do empreendedorismo, né? Vamos entender, porque a gente já entendeu o que é empreendedorismo, que é um conjunto de características, de habilidades, mas, ok, Michelle, eu entendi, mas quais características são essas? Eu entendi o conceito, mas quais são as características? É isso aí, a feira é feita por empreendedores que têm esse pensamento, né? Então eu vou listar aqui para vocês quais são as características principais de quem tem um comportamento de empreendedorismo e principalmente para quem é o empreendedor, para quem age. E aí, pessoal, vocês vão identificando aí quais dessas características vocês têm ou quais dessas características vocês ainda precisam desenvolver, né? Então, isso que eu vou passar aqui para vocês é um roteirinho. Então, você vai fazendo um checklist aí do que você tem ou precisa desenvolver, combinado? Vamos lá, primeira característica que um empreendedor precisa ter para ter esse pensamento, para ter esse comportamento é a criatividade, pessoal. Desenvolver a criatividade é essencial, né? O empreendedorismo, ele inclui a boa imaginação, a capacidade de solucionar problemas de uma maneira inovadora, de pensar literalmente fora da caixa, né? Então, a criatividade é a primeira característica. Vão colocando aí para mim, quem tem essa característica aflorada dentro de você? Quem se considera uma pessoa criativa? Conta aí para mim nos comentários. Segunda característica, iniciativa. Pessoal, a pessoa empreendedora, ela não espera que alguém venha dizer para ela que um problema deve ser solucionado. Ela está sempre procurando melhorias e novas formas de fazer as coisas, né? Ela não está com foco no problema, esperando alguém vir, né, falar com ela, olha, faz isso, faz aquilo, não. Ela está sempre ligada, procurando novas formas de fazer, procurando novas soluções. Então, a iniciativa é o segundo comportamento. Conta aí, quem é que tem esse comportamento aflorado? Ou se você já identificou que é uma coisa que você tem que trabalhar, já anota aí, ó, trabalhar
característica da criatividade, trabalhar a característica da inovação. Vai anotando aí para você ter depois um rumo, né? Para você ter depois um norte do que desenvolver, o que buscar, qual habilidade desenvolver. Tranquilo? Vamos para a terceira característica. A terceira característica, gente, é o pensamento estratégico, planejamento. Visão e solução de problemas são características dessa pessoa empreendedora. Então, ela tem que ter um pensamento estratégico e saber planejar e ter a visão das coisas, em busca da solução dos problemas. Quem aqui se considera um planejador nato, que tem esse pensamento estratégico, uma visão de futuro, que enxerga as coisas além, que enxerga longe, antes da coisa acontecer, você já está vendo. Quem considera que tem esse pensamento estratégico? Essa é uma característica muito importante para o empreendedor, ok? Show! Vamos lá, a quarta característica é a autoconfiança. Sem confiança nas suas capacidades, gente, o empreendedorismo não tem como perseverar, né? A gente precisa primeiro confiar no que a gente está falando, no nosso julgamento, na nossa análise, para que aí sim a gente possa ter iniciativas para propor decisões. Porque se eu não confio em mim, no meu trabalho, no meu serviço, no meu produto, no meu projeto, na minha ideia, quem é que vai confiar? A primeira pessoa que tem que confiar é você. Então, essa autoconfiança, ela tem que estar presente. Nos treinamentos de venda, a gente trabalha muito esse termo, né? E ele cabe aqui. A gente só vende aquilo que a gente compra, né? Quem já ouviu isso? E o comportamento empreendedor não é diferente. Porque eu só vou conseguir, de fato, aplicar a solução que eu estou propondo, né? Dentro do empreendedorismo, seja num negócio, seja dentro de um projeto, seja em casa, seja no trabalho. Eu só vou conseguir aplicar isso se eu confiar em mim, nas minhas capacidades, nas minhas qualidades, nos meus talentos. Porque se eu não for a primeira pessoa a acreditar, ninguém mais fará. Então, a autoconfiança é uma característica indispensável para o empreendedor, ok? Anotem aí. Quinta característica é o otimismo. Pessoal, encarar os erros como uma oportunidade, né, de aprendizado. A vida, no geral, é muito mais positiva quando a gente consegue colocar isso em prática. Porque o empreendedor, ele vai errar muito, né? Mas a gente tem que aprender com os nossos erros. Tirar dos erros oportunidades. Porque é muito fácil não errar, muito fácil não ter nenhuma pisada de bola ali para quem não está fazendo nada, né? Quem está fazendo é muito provável que esteja errando. Mas é errando que se aprende. A gente precisa aprender com os nossos erros, né? E enxergar eles como oportunidades. Cada vez que eu erro, eu enxergo uma maneira de não fazer. Não é por esse caminho, né? Então, enxerguem seus erros como uma oportunidade de crescimento, de aprendizado e tenham essa característica do otimismo, que vocês vão ter muito sucesso como empreendedores, né? Uma outra característica que é muito importante para tudo, tá? Mas também para o empreendedorismo é a característica da resiliência. Pessoal, resiliência é você resistir. É você se adaptar, é você tentar novamente, sabe? Aprender sobre isso. Você se torna flexível, não duro. Durão, não. Você se torna flexível. Isso é resiliência, é a capacidade que você tem de lidar, por exemplo, com os nãos, de lidar com os fracassos, de lidar com os erros e voltar com tudo isso aprendido. Voltar com esse aprendizado e voltar mais forte ainda. Isso é resiliência. Então, é um comportamento indispensável, ok? Outra característica aí que a gente pode trazer, a necessidade de adaptação, né? Por quê, gente? Conquistar grandes objetivos, sejam quais forem os seus objetivos. Inclui encontrar obstáculos, imprevistos no meio do caminho, né? Por isso a gente precisa desenvolver essa capacidade de se adaptar, ajustar aí os planos, mas continuar insistindo.
né? Não podemos desistir, né? Outra característica interessante é você saber lidar, né? O manejo aí da nossa ansiedade, dos riscos, porque o empreendedorismo, por definição, exige que você saia da zona de conforto, né? Quem se encontra na zona de conforto dificilmente consegue empreender com sucesso. Então, por isso é fundamental a gente saber lidar com os riscos e também com as ansiedades, tá? Outra característica que é bem legal a gente trazer aqui, que é o desejo do protagonismo, né? Porque a pessoa empreendedora, ela tem vontade de se destacar, ela quer mudar o mundo, ela quer melhorar a vida de outras pessoas, mas principalmente ela quer deixar um legado no seu nome, na sua empresa, né? Então, ela é uma pessoa que busca isso, ela tem essa sede, ela tem essa vontade, né? Então, pessoal, dá uma avaliada aí. Será que você tem essas características do empreendedorismo? Quais delas você tem e quais delas você precisa desenvolver ainda? Anote aí quais são as habilidades que você precisa desenvolver e investe nisso. Investe nisso que você vai ter muito mais sucesso, né? Mas olha, você não precisa se preocupar se você não tem essas habilidades, tá? Como eu disse antes, essas características, na verdade, essas habilidades, né? Elas podem ser desenvolvidas, elas podem ser aprendidas. Então, respira, né? Fica tranquila, fiquem tranquilos que é possível aí a gente aprender. E vamos entender uma coisa. Existem aí, quando a gente fala de empreendedorismo, existem dois motivadores para empreender. Duas razões que as pessoas empreendem. A primeira razão é as pessoas empreendem por necessidade, ou seja, motivados aí por uma falta de alternativa satisfatória, de uma ocupação, de uma renda. Isso foi o que motivou as pessoas a empreenderem. Outro motivador é você fazer isso por oportunidade, né? E aí sim, motivados pela percepção de uma oportunidade de mercado. Então, dois motivadores principais. Ou as pessoas empreendem por necessidade, ou as pessoas empreendem por oportunidade. Ok? E assim, tem um estudo da Global Monitor que ele fez o seguinte, ele apontou, um estudo que saiu recente agora também, que o empreendedorismo por oportunidade no Brasil, né, em paralelo a tudo isso, ele vem crescendo, né? Hoje, 61,8% das pessoas que estão abrindo negócio estão abrindo pelo motivador oportunidade. Em contrapartida, o índice de pessoas que estão empreendendo por necessidade caiu quase 40%. Né? Então, isso é um resultado positivo. Ele retrata já uma reação do mercado. As pessoas estão buscando muito mais hoje empreender por oportunidade de mercado do que por necessidade. Já é uma reviravolta, né? O mercado já está reagindo, né? Respirando melhor, digamos assim. Tranquilo, pessoal? Bom, agora que a gente já falou o que é empreendedorismo, já falamos dos motivos de empreender, vamos entender um pouquinho sobre os tipos de empreendedores, para que vocês possam se classificar aí, né? Afinal de contas, não é só no mundo de negócios que essa característica vai brilhar, né? Não é só num negócio de fato. A gente tem três tipos de empreendedores. O primeiro que eu quero trazer para vocês é o empreendedor corporativo, ou o que a gente chama de intraempreendedor, né? Que ele trata daquela pessoa que vai desenvolver, que vai implementar novas soluções, oportunidades, ações de negócio dentro da empresa onde ele está, usando o produto que ele já tem. Ele faz isso internamente. Então, esse empreendedor não é aquele que tem um negócio próprio, mas é aquele que dentro do espaço onde ele ocupa hoje, na empresa, por exemplo, que ele ocupa, na escola, no grupo, ali ele consegue ter comportamentos empreendedores, né? E o objetivo desse empreendedor corporativo é sempre trazer inovação. É criar novas maneiras de fazer a mesma coisa, principalmente em processos empresariais, né? Um outro tipo de empreendedor é o empreendedor social, né?
a sociedade que a gente apresenta muitos problemas, isso não é novidade para ninguém, né? E esse tipo de empreendedorismo, ele visa justamente promover essas mudanças sociais, né? Por meio de uma ideia, de uma inovação, ele vai gerar desenvolvimento, qualidade de vida, acesso à cultura, melhorias ambientais. Então, esse é o segundo tipo aí de empreendedorismo. E o terceiro tipo de empreendedor, que é o qual a maioria de vocês se encaixa, né? Que é o empreendedor individual. Que esse, sem dúvida, é o tipo mais conhecido de empreendedorismo. Então, quando a gente menciona o termo, é no mundo dos negócios aí que as pessoas pensam, né? É isso que vocês estão se propondo a se fazer aí. Então, o empreendedorismo individual, ele trata aí da criação de novas empresas. Os negócios em desenvolvimento, que eles sejam inovadores ou não, né? Mas que garantam a concretização e o desenvolvimento da sociedade. E é aqui que vocês se encaixam. Ok? Tudo bem até aqui, gente? Esse alinhamento aí, tranquilo? Tá fazendo sentido, hein? Tranquilo? Beleza, vamos pra frente então. A gente precisa entender o seguinte, que o empreendedorismo, ele é o fator que possibilita um desenvolvimento econômico e social entre todos os setores da comunidade. Então, olha a importância de vocês, né, para movimentar a economia. Então, seja em âmbito pessoal, ou local, ou mundial, as pessoas empreendedoras são aquelas que colocam o mundo para frente, tá? Então, olha a importância de vocês desenvolver esse trabalho. E, de novo, a base do empreendedorismo, ela está assim, na solução de problemas, de fazer isso de uma maneira criativa, eficiente, simples, né? Se não fosse isso, pessoal, a gente não teria saído da roda para o smartphone, entende? É essa troca, né? A Thaís trouxe aqui, ó, para falar a verdade, não tá fácil ser empreendedor individual hoje em dia. A parte burocrática, né? Ela judia bastante, mas isso não pode ser uma justificativa para que a gente não tenha esse comportamento empreendedor, ok? A gente tem que sempre se perguntar, a parte burocrática não tem como você fugir dela, ok, o que eu posso fazer apesar disso, né? Então, esse é o convite que eu faço para vocês hoje, tá? A gente não vai entrar nessa parte burocrática, mas a gente pode sim empreender com qualidade comportamental, apesar de toda a burocracia que a gente tem hoje, né? Por quê, pessoal? Cultivar essa mente empreendedora, né? Esse comportamento empreendedor, ele oferece inúmeros benefícios, né? Para a sociedade, para a economia, para uma realização pessoal. E vamos entender quais são essas vantagens, né? Esses benefícios. Você ter esse comportamento empreendedor, por exemplo, primeiro que ele promove uma autorrealização, certo? Porque você tá ali realizada com o que você tá fazendo, com o seu trabalho, né? A grande maioria das pessoas consegue, através do empreendedorismo, fazer o que gosta, o que sabe, o que ama, né? O próprio comportamento empreendedor, ele vai estimular o desenvolvimento, contribuir para o desenvolvimento local. Olha o que a primeira edição da Feira Promova fez, né? Mais de 300 mil reais em negócios em 3 dias. Então, olha o desenvolvimento local, olha o que ela faz, olha o que o empreendedor... Isso é um exemplo, né, do que o empreendedorismo faz. E ele vem também para trazer soluções muito mais rápidas, de maneira muito mais eficiente, né? E o empreendedorismo, ele pode acontecer em qualquer lugar, tá, pessoal? Então, não é preciso montar o próprio negócio para se beneficiar, por exemplo, com o empreendedorismo. Né? Cada vez mais as empresas dão prioridades a colaboradores com essa característica, tanto na contratação quanto no momento de ofertar promoções. Então, se você que está aqui nessa live hoje não tem o seu negócio, o comportamento empreendedor também cabe para você, ok? Isso porque várias pessoas empreendedoras estão no mercado de trabalho, no ambiente corporativo, né? E possuem, sim, uma visão estratégica, uma capacidade de desenvolver aí, de identificar problemas, desenvolver soluções, né? Então,
Você deve estar me perguntando, tá, Michelle, já entendi tudo isso, entendi o que é o empreendedorismo, entendi o que motiva, entendi os tipos de empreendedorismo, entendi os benefícios, até aqui, ok. Mas como é que eu faço, então, para me tornar uma pessoa empreendedora? Como é que eu faço para ter essas habilidades, né, para me transformar nessa pessoa que vai trazer esses resultados? Eu vou trazer para vocês aqui algumas dicas, né, para que vocês possam começar essa transformação ainda hoje, ok? Então, quem não tem papel e caneta aí do lado do celular, do lado do Instagram, corre lá e pega, porque você vai precisar anotar para colocar as coisas em prática. A primeira dica que eu trago para vocês é, pessoal, defina as características que você possui, né? E quais aquelas que você ainda precisa trabalhar. Quando a gente listou ali as características, né? E eu falei para vocês, pessoal, quais delas vocês têm, quais vocês precisam desenvolver, é isso. Porque a primeira parte em realizar qualquer tipo de mudança na nossa vida é a gente identificar quais são os meus pontos fortes e o que eu preciso mudar, o que eu preciso desenvolver. Então, o primeiro passo é identificar como você está hoje, identificação do estado atual. É um processo de autorreflexão, mas ele se faz necessário, né? E eu vou ajudar vocês a fazer isso agora com algumas perguntinhas aí para ficar de reflexão, tá? Por exemplo, você consegue lidar com grandes responsabilidades? Você possui aí, por exemplo, habilidades sociais e de comunicação tão indispensáveis para o empreendedor? O quanto que você consegue lidar aí com as suas incertezas, com as suas ansiedades? Como é que é a sua capacidade de assumir riscos? Eu estou disposto realmente a sair da minha zona de conforto? Eu sou capaz de resolver problemas de uma maneira criativa? E se der tudo errado, como é que eu vou reagir? Quais as minhas qualidades? Como é que eu uso ela? Quais as minhas fraquezas? Como é que eu posso trabalhar elas? Pessoal, essa reflexão se faz necessária, porque entender quais são as habilidades que você precisa desenvolver pode ser um processo longo e desafiador, mas é o primeiro passo para qualquer realização. Então, pega aquelas características que a gente listou lá, identifica o que você tem e o que você ainda precisa desenvolver, ok? Segunda dica, crie metas, sempre acompanhando o seu próprio desempenho. O estabelecimento de metas de curto, médio ou de longo prazo, pessoal, ele é essencial para a realização de qualquer projeto, né? Mas é importante a gente lembrar, né? A gente precisa, é melhor a gente ser realista do que a gente superestimar o que pode ser feito num determinado tempo. Então, a gente precisa ser realista para que a gente não perca a motivação. A sua meta, ela tem que ser desafiadora, mas ela não pode ser impossível, porque das duas pontas, os dois extremos desmotivam da mesma forma. Se eu recebo uma meta que eu vejo que é impossível, nem vou fazer. É difícil, é impossível fazer isso nesse prazo, eu nem vou perder meu tempo. E se eu recebo uma meta medíocre, eu falo, nem preciso me mexer, se eu não fizer nada, eu bato essa meta. Ela desmotiva da mesma forma. Então, as nossas metas, elas devem ser desafiadoras. E a gente precisa ser muito específica na nossa meta. Quanto menos eu divagar sobre as minhas metas, quanto mais específicas elas forem, menor a minha probabilidade de procrastinar, de deixar para depois. Outra hora eu faço, outra hora eu vejo, outra hora eu acompanho, né? Então, é preciso que a sua meta seja bem específica. E pessoal, a gente precisa acompanhar isso, né? Um planejamento estratégico, seja um planejamento estratégico de uma empresa, ou seja, um projeto escrito num papel de pão. Se você não acompanhar, se você engavetar isso, a probabilidade disso se realizar é muito baixa. Então, a gente tem que estar sempre fazendo avaliações, né? De como é que eu tô indo? Para que, se for necessário, eu faça ajustes aí de planos quando necessário. Se eu identificar que não dá, se eu tenho uma meta de vender
12 mil por ano, eu fragmento isso aí, sei lá, em R$1.000 por mês, eu preciso acompanhar. Se chegar em março e eu não tiver vendido janeiro e fevereiro, eu tenho tempo de criar um plano de ação, um plano estratégico para eu recuperar isso que não está acompanhando. Agora, se eu deixar para ver só lá em dezembro, a probabilidade de eu recuperar isso é mínima, né? Então, é preciso que a gente acompanhe e sempre que necessário, né, fazer esses ajustes aí, ok? Terceira dica que é bastante importante aqui. Pessoal, tenha um mentor, né? Porque muitas vezes aprender através de exemplos é o jeito mais fácil da gente se desenvolver, né? Para isso, encontre um mentor. Alguém que passou pela situação onde você se encontra, né, e conseguiu vencer. Essa pessoa é importante para você. Você precisa ter ela na tua vida, né? Para você poder aprender. O adulto, pessoal, ele aprende por experiência. Ou por a experiência que ele viveu, ou por a experiência que ele viu alguém vivendo, né? E muitas vezes esse mentor está do seu lado. É alguém muito próximo de você que já passou por essa situação e venceu. Isso quer dizer que ele sabe o caminho. Isso te encurta. Entende? Você gera um aprendizado sem passar. Você consegue aprender com o caminho do outro. Quarta dica aí. Utilize técnicas que vão ajudar a trabalhar essa sua criatividade. Lembra que eu trouxe? A criatividade, ela é a característica principal do empreendedor. Então, use de técnicas que vão estimular isso, né? Que vão exercitar essa sua criatividade. E fazer isso normalmente é muito fácil e muito divertido, porque tem muitas maneiras de você fazer isso, né? Você pode buscar, por exemplo, por manuais específicos. Você pode, sei lá, adotar um hobby criativo, como um artesanato, uma pintura, desenho, música, sei lá. Outra coisa que estimula a criatividade, anotar as suas ideias, mesmo que elas pareçam bobas ou impossíveis, anote tudo. Se você não tem costume de escrever, anota no celular, mas anote, né? Escreva isso em um diário. Isso vai ajudar você a desenvolver essa capacidade de criação, de colocar as ideias em ordem, porque às vezes as ideias vêm como uma tempestade de ideias, né? E a gente precisa ordenar isso. Outra coisa que é bem divertida e que estimula a criatividade, resolver aqueles criptogramas, palavras cruzadas, aquelas coisas que estimulam o raciocínio, né? E outra dica importante para a criatividade, consuma arte. Visite museus, ouça música, leia muito, leia bastante, leia de tudo, né? Então, estimular a criatividade aí é a minha quarta dica para vocês, ok? A quinta dica é mantenha o seu propósito em foco, pessoal. Uma das características das pessoas empreendedoras é a capacidade de manter foco nos seus objetivos. Não importa o que aconteça, né? Então é importante a gente descobrir qual que é o meu propósito. É importante eu definir os meus objetivos e não perder eles de vista. A gente precisa identificar, pessoal, onde é que a gente quer chegar com a minha solução, com o meu negócio, com o meu comportamento empreendedor. Porque quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve. E quando eu consigo identificar isso, quando eu identifico o meu objetivo, eu consigo direcionar todos os meus esforços para a realização desse objetivo. E isso é o que a gente chama de foco, né? E são essas coisas que vão te motivar, que vão se estimular, principalmente que vão se estimular a criar soluções, que vão te levar à ação, né? É por essa razão que você vai acordar todos os dias de manhã, é por esse objetivo. Então é importante a gente ter isso em mente, ok? A sexta dica, a gente falou um pouquinho dela já, mas procure ajuda, gente. Nem sempre é fácil produzir, desenvolver essas habilidades que a gente falou, essas características sozinho, né? E não é nada de errado com isso, é muito comum a gente precisar de ajuda, tanto na fase de autorreflexão quanto no desenvolvimento em si, né? Por isso não existe em procurar um coach ou um outro profissional. Se você sentir que precisa aí de uma mãozinha nesse processo, a ajuda profissional ela vem para te ajudar a alcançar os objetivos, ok? Sétima dica para você, inspire-se, busque exemplos de grandes empreendedores, leia sobre suas histórias, sobre seus processos de criação, como ele usou, como ele fez, quais são as frases que eles usam.
A inspiração, pessoal, ela é uma força motivadora muito poderosa, né? E além disso, você também pode pegar algumas dicas aí nesse processo, né? Como se os grandes inovadores da história pudessem ser aí os seus mentores. Já pensou? Show, né? Pessoal, agora eu queria explicar rapidamente para você como é que o coach pode te ajudar a empreender, né? Porque o coach, ele pode te ajudar imensamente em diferentes partes, né? Desse processo de desenvolvimento, de empreendedorismo, porque ele utiliza métodos comprovados que vão te ajudar a se conhecer, lembra? Primeiro passo, identificação do estado atual lá, a traçar os seus objetivos e metas para que você saiba onde você quer chegar. E principalmente vai te ajudar aí a criar estratégias para você alcançar, né? E além disso, o coaching integral sistêmico, ele ainda te ajuda com a reprogramação daquelas crenças, né? Que talvez você ache assim, não sei se eu sou capaz, não sei se eu mereço, não sei muito bem quem eu sou, não sei o que eu quero. Então, ele vai te ajudar aí com essas crenças de identidade, de capacidade e de merecimento, ok? E fora que ele vai te auxiliar aí a acompanhar, a monitorar todo o seu desempenho. E se você quiser saber mais sobre esse processo de coaching nessa parceria aqui com a Promova, e para quem está nessa live aqui hoje, você tem um bônus especial, mas eu só vou entregar no final. Então você fica aqui comigo, daqui a pouco eu vou te entregar um presente. Voltando ao nosso assunto então, empreendedorismo é o quê? Uma característica essencial, indispensável, né? Para todas as pessoas que desejam fazer a diferença. Seja no âmbito profissional, pessoal, social, os empreendedores, eles são responsáveis aí, pessoal, por grandes avanços da sociedade, né? E vocês são essas pessoas, né? E quando a gente fala de modelos de empreendedorismo, existem muitas pessoas que podem nos inspirar, né? Vocês conhecem, por exemplo, a Luiza Helena Trajano, do Magazine Luiza, né? Quem não conhece a história dela é muito interessante, né? Ela é uma das mais importantes representantes do comércio brasileiro e ela tem uma frase muito interessante. Ela fala que para que a gente comece a solucionar os nossos problemas, o primeiro passo é a gente parar de reclamar, né? Isso é uma frase que ficou muito gravada dela para mim. Ela fala assim, olha, primeiro você faz o que for necessário. Depois você faz o que é possível. E de repente, quando você nem perceber, você vai estar fazendo o que é impossível, né? Então, olha o tanto que essa mulher tem para ensinar. Olha o tamanho que é essa empresa hoje, né? O tamanho que ela se tornou e partiu de uma empreendedora, de uma ideia, né? Então, outro cara que vale a pena vocês conhecerem a história dele, Geraldo Rufino, que vale para você se inspirar na história do cara. Esse cara é um ex-catador de latinha. Hoje ele fatura mais de 50 milhões ao ano. Ele é fundador da JR Diesel, que é uma empresa que trabalha com lataria de veículos, né? E ele sempre diz o seguinte, olha, a vida não me deu oportunidades, mas eu fui lá e as criei. Eu criei as oportunidades. Será que você tem escutado esse conselho do Rufino de alguma forma colocado em prática? Ou você está só reclamando e justificando que a vida não te deu oportunidades, que você não nasceu em berço de ouro, nananã. Rufino é hoje um dos maiores empreendedores do país. E ele não teve oportunidade, mas ele foi lá e criou as oportunidades, né? Outro cara que tem uma história incrível que vale a pena vocês conhecerem é o Rick Chester, né? Talvez vocês conheçam ele como o cara do vídeo da água. Se procurarem aí no YouTube, vocês vão ver o que esse cara fez. Ele fez um vídeo contando, né, como é que ele fez para empreender com R$10 emprestado e gerar um lucro de 300%. Então ele gravou um vídeo, né, caseirão, sentado na cama, filmando aquilo ali, contando como é que ele fez. O processo dele, do dia a dia ali de vender água na praia. Só que esse vídeo viralizou na internet e transformou ele, além de um grande empreendedor que ele é palestrante, ele deu palestra na Harvard, ele escreveu um livro, é um cara que vale a pena, porque a história dele é incrível, né? E ele tem uma frase muito marcante que ele fala o seguinte, eu sou o resultado de todos os nãos que eu dei e de todos os nãos que eu recebi. Caraca, como essa frase ela é empreendedora, né?
Porque pensa, quantos nãos você teve que dar para chegar onde você está hoje? E quantos nãos você recebeu para ser quem você é hoje? E isso é uma coisa que você vai levar para a vida. E esses exemplos que eu trouxe da Luiz Helena, do Rolfinho, do Rick Scherzer, são exemplos de pessoas conhecidas, de pessoas famosas. Mas quantos exemplos, quantos modelos, empreendedores de sucesso estão aí pertinho de você e você nunca reparou, nunca parou para observá-los, para conversar, para trocar experiências? Pessoal, o processo de aprendizagem mais eficiente é feito por experiências. Olha essa rede que vocês têm construído, pessoal do Promovo. Quanto você tem trocado experiências? É assim que a gente cresce, né? Sozinho a gente pode até ir mais rápido, mas junto a gente vai muito mais longe, né? E eu tenho certeza que tem pessoas que são uma verdadeira escola de empreendedorismo, que estão aí pertinho de você, né? Que estão aí bem pertinho de você. Tenho certeza absoluta disso, né? Pessoal, tudo bem? Tranquilo até aqui? Resumindo então a nossa live, né? Para ser um empreendedor, pessoal, é preciso autorreflexão, é preciso dedicação, a fim de desenvolver todas as habilidades